Aquela casa que eu morava lá não era mais minha, ficou pro divórcio, eu tinha me divorciado, não morava mais com meus filhos, até minha Golden Retriever foi embora pra esse divórcio. Sempre que eu tô num momento difícil, eu começo a ver tudo que eu tenho de bom na minha vida. Então eu começo a exercitar a gratidão. Bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente está num lugar diferente. Aqui é um canal onde a gente fala sobre tudo que envolve a parentalidade. Meu objetivo é levar a consciência e conhecimento sobre esse tema para te ajudar a ser uma mãe que seja guiada pelo amor e equipada de conhecimento. Então vamos juntas, porque ser pai, ser mãe é uma tarefa extremamente desafiadora e que quando a gente tem uma comunidade junto fica muito mais fácil. Hoje, então, eu estou num cenário diferente. Já comecei essa conversa de uma forma diferente, num momento de calma e de meditação. E o meu entrevistado é uma pessoa muito especial, muito interessante, que fala sobre um tema que eu gosto muito. Vocês já devem ter me ouvido falar várias vezes a importância da gente manter a calma quando os nossos filhos estão numa explosão emocional ou quando os nossos filhos estão num desafio emocional, sobre como é importante a gente lembrar que a gente é o adulto da sala e que eles precisam dessa estabilidade emocional para se regular. Só que a pergunta que eu mais recebo é: como eu posso ser essa estabilidade emocional se eu mesma não encontrei essa estabilidade dentro de mim? Quando eu conheci o Léo, eu na hora já conectei os temas, falei, nossa, isso tem tudo a ver com parentalidade, e a gente conseguiu conectar as agendas, e estou aqui com o Léo Simão, que é o criador do Calma da Mente, que é o que a gente vai falar hoje, e a gente vai trazer esse tema conectando com a parentalidade. Léo, obrigada. Obrigado, uma honra enorme estar aqui, obrigado pelo convite. Eu acho que esse tema, a gente trazer saúde mental, acho que tudo se inicia, né, com a criança, né? E hoje a gente vê que até os adultos, nós já temos dificuldade de entender a importância da gente trabalhar a nossa mente, trabalhar esses conhecimentos. E eu vejo esse trabalho que você está fazendo, levando isso para os pais iniciarem isso na vida infantil dos filhos. Acho fantástico, fundamental. Obrigado pelo convite. Eu queria começar te pedindo, na verdade, para contar um pouco da sua história, porque eu sei que você tem uma história que teve um ponto de virada de chave importante, né? Queria que você contasse um pouquinho para todo mundo se familiarizar um pouco quem é o Léo. Eu gosto de contar duas histórias que, para mim, foram duas viradas de chave muito importantes na minha vida. A primeira delas, eu sou empreendedor, sou engenheiro de produção, sou advogado. Fiz OPM em Harvard, mas eu não era dessa área de, vamos chamar de psicologia, de saúde mental, né, de nada disso. Eu sempre fui da área de exatas. E eu tive uma empresa muito grande chamada BB Store, e eu lembro bem que em 2014, né, de 2014 para 2015, eu fiz uma festa em casa, né, de Réveillon, virando o ano, e foi um ano que eu estava muito grato, porque tinha sido um ano espetacular para mim em 2014. Nesse ano eu tinha comprado meu concorrente, que era uma marca de uma outra loja que chamava Baby. Eu tinha levantado mais de 110 milhões de dólares de investimento para esse negócio. Eu tinha ganho nesse ano o prêmio de empreendedor do ano pela Globo, pela Endeavor, pela Exame, pela Ernst Young, uma série de premiações, New York Times, capa de revista, tudo que você imaginar. E eu estava lá, tinha saído do zero com essa empresa, de um sobradinho ali na Avenida Pompeia. Só que eu estava grato, eu estava amanhecendo o dia, agradecendo a Deus, mas eu não estava feliz. Eu vivi um nível de ansiedade, um nível de dor interna muito grande. E eu perguntei, Deus, ok, essas coisas aí eu resolvi, né? Parece que a questão financeira, dinheiro, sucesso, eu tinha conseguido chegar lá. Mas agora, como que eu tiro essa dor do meu peito? O que eu faço? Não deveria estar completo, né? O que faço agora? Eu não sabia mais o que fazer. E ele me respondeu, 90 dias depois disso tudo, eu não tinha mais minha empresa, eu briguei com meus fundos, aquela casa que eu morava lá não era mais minha, ficou pro divórcio, eu tinha me divorciado, não morava mais com meus filhos, até minha Golden Retriever foi embora para esse divórcio. Então ali eu pude perceber de forma muito clara, muito dura, a impermanência das coisas. Ali, de repente, tudo aquilo que parecia que era meu, eu vi que não era emprestado por um período ali. E eu recomecei minha vida, tive outros negócios, outras empresas, eu já tive mais de 20 negócios diferentes. Já levantei milhões e milhões de dólares de investimento para empresas, já comprei, já vendi, já fechei, já fiz de tudo. E continuei levando minha vida até que 2021, em junho, eu pego Covid. E ali eu tenho a segunda virada de chave importante. E era uma época do Covid ainda bem forte, né? 2021. Era uma época do Covid, o segundo ano ali, mas foi aquela variante super forte. E ali eu tive 90% do meu pulmão comprometido, fui para UTI e eu passei uma semana na UTI, 7 dias, no limiar entre ser entubado, estava com uma máscara
e sobreviver, né? E ali eu percebi a impermanência dessa vez da própria vida. Ali não era mais sobre a impermanência, né, das coisas. Eu falei, gente, de repente eu tô indo embora agora. E agora, o que que eu faço? E quando eu volto desse Covid, que eu vou tentar retomar minhas atividades, tentar retomar meu trabalho, eu não conseguia. A hora que eu olhei, eu estava numa depressão profunda e não conseguia me conectar às minhas coisas. E como é que você chegou desse lugar super difícil, né? Que muitas pessoas têm muita dificuldade de sair, até onde você está hoje? Como é que você chegou no calma da mente? No estoicismo também, como é que foi? Assim, o que te impulsionou a chegar e a começar a criar e falar sobre esse assunto? Eu sempre busquei autoconhecimento. Eu já tinha feito desde 15 anos de idade um curso de meditação que chamava Método Silva. Tá. Depois eu fiz Hoffman, fiz Provida, fiz várias coisas de meditação ao longo da minha vida. Sempre busquei. Mas tinha o canto dela ali na minha vida. Era assim, igual você, sei lá, joga tênis, faz uma corrida, você tem um momento daquilo. Não era que eu vivia dentro daquele estado de consciência. Mas ali eu percebi que eu estava, e eu tentava trabalhar, eu tentava entrar numa reunião, aí eu punha a tela do Zoom, desligava, falava que estava com problema, ficava jogando algum joguinho, só no tá, beleza. Eu tentava olhar uma planilha e me embrulhava o estômago. E a hora que eu vi, eu falei, gente, eu estou numa depressão, como é que eu saio disso? Eu não quero tomar remédio, não vou tomar remédio. Tem nada contra, mas foi uma opção minha na época. E comecei a buscar. Aí eu mergulhei na teologia, falei, deixa eu ver o que está escrito na Bíblia, né? Nunca tinha lido ela. Li ela inteira, li de novo, achei maravilhosa, um livro lindo, mas continuava mal. Aí eu fui buscar os livros do Allan Kardec, tá até aí do seu lado, ó, todos aqueles livros lá, ó, que eu li eles. Ó. Todos os do Allan Kardec, lindos, mas também continuava mal. Aí depois eu li o Mahabharata, Bhagavad Gita do hinduísmo, Dhammapada do budismo, Tao, Zohar, Kabbalah, Kybalion, todos ali, ó, um por um, fui lendo e continuava mal. Eu falei, gente, e aí? Mestres inspirados, todos maravilhosos, mas eu não conectava. Até que um dia eu peguei o carro, falei, vou fazer kitesurf lá em Floripa. E fui descendo de carro, passando ali por Camboriú, eu escuto um podcast, um cara estava lendo um livro chamado de Meditações, que é o livro do imperador romano Marcos Aurelius. Olha que interessante. Até ele está embaixo aqui, ó. Esse livro foi, você imagina o cara mais poderoso, mais famoso, mais rico do seu tempo, há 2000 anos atrás praticamente. Ele estava dando gratidão. O que um cara desse pensa? O cara tem mais poder que todos os presidentes juntos. Tem mais fama, mais dinheiro que todo jogador de futebol, influencer, artista, né? Tudo um cara só. E ali ele estava escrevendo para o íntimo dele. Era uma carta de gratidão às pessoas que ensinaram virtudes e valores para ele na vida dele. Que profundo. Ali eu falei, gente, fez assim, ó, pum. De repente, sabe aquele cara que pinta um quadro de cabeça para baixo? A hora que ele vira, você enxerga o quadro, faz fala, todo nossa, sentido. tem uma pessoa aí. Eu entendi que a vida era sobre valores e virtudes. Não era sobre toda essa espuma que a gente busca o tempo todo, né? Fama, dinheiro, sucesso, casa, carro, essas coisas que vem e vão. Era sobre valores e virtudes. Ali eu falei, gente, que coisa mais linda. Quem que é esse cara? O que é isso? E aí então eu mergulhei no Meditações, descobri que ele vinha de uma filosofia chamada de estoicismo, e é uma filosofia que ela prega você viver uma vida pautada em valores e virtudes. E aí eu mergulhei em tudo que tinha para ler dessa filosofia, e de repente, Bia, quando eu vi, eu não estava mais em depressão. Eu olhava e falava, eu tô bem. Acordava o segundo dia bem, o terceiro dia bem, eu falava, gente, o que aconteceu comigo? Eu tô bem, do nada eu fiquei bem. Tinha dia que eu acordava e falava, não é possível, hoje eu vou ficar mal, hoje é segunda, hoje dá, né? E não, eu tava bem. E de repente eu me curei, aprendendo essa filosofia. E sobre a calma da mente? Porque eu acho que é uma coisa, é legal você situar as pessoas, né? Eu tô aqui com o seu livro, e como é que do estoicismo você chegou pro calma da mente e espalhando essa mensagem para tantas pessoas, porque impacta tantas pessoas como me impactou, né? Porque eu até contei no meu Instagram que eu coloquei um hábito na minha vida depois que eu fiz uma meditação sua de acordar mais cedo, porque eu não consegui acalmar minha mente em nenhum momento, silenciar os meus pensamentos. Falei, nossa, aqui tem uma coisa que eu preciso olhar. E aí eu mudei um hábito na minha vida. Então, como é que você chegou a impactar tantas pessoas e chegou no calma da mente? Quando eu mergulhei e vi isso, eu falei, gente, eu tava bem, eu queria compartilhar com as pessoas. Aí, quando tem uma coisa que faz bem pra gente, a gente não consegue guardar, né? Exato. Aí eu comecei a dar
os livros. Eu comprava o livro do Epiteto, do Sêneca, do Marcos Aurélio, ia dando pros amigos, dava para um, dava para outro. Aí depois eu encontrava ele de novo, falava, e aí, você leu, o que você achou? Ah, Léo, correria, não tô conseguindo parar, mas eu vou ler e tal. Eu falei, poxa, que pena, né? Ninguém lê nada. Aí eu falei, já sei, eu vou fazer igual eu escutei nesse episódio, nesse podcast. Eu vou gravar um podcast e vou colocar ele no ar. Porque o meu objetivo era que meus filhos, o Theo e Luca, são gêmeos, que eles tivessem acesso a isso se eu morresse. Ali, quando eu tive essa experiência de quase morte, eu vi que a gente realmente nasce para dar 80 voltinhas em torno do Sol. Depois a gente volta. Eu já dei 47, faltam 33. Já tem aquele quadro meu ali, ó, que ele é Memento Mori. Ele vai mostrando, cada linha é um ano, cada bolinha é uma semana. Exato. Então ali eu vejo o que falta, na média. Às vezes tem bônus, às vezes não, mas é isso. Aí eu falei, como que eu deixo isso para meus filhos? Aí eu falei, vou gravar um podcast e vou deixar. E comecei no início de 2022. Eu estou completando semana que vem o 1000º episódio. Então é um por dia, onde eu leio um trecho e depois que eu leio essa parte, eu compartilho o que eu acho sobre aquilo ali. E comecei a colocar isso no ar no Spotify. Em 2022 ele ficou entre 1% dos episódios mais compartilhados no mundo pela Spotify. E ainda no momento que a gente ainda vivia, de certa forma, a pandemia, né, as consequências da pandemia, então acho que as pessoas estavam realmente precisando desse alimento, né? Exatamente. A gente estava nesse momento, pessoal compartilhando, e eu comecei a receber centenas de depoimentos de pessoas que passaram por dores inimagináveis, como, por exemplo, perder um filho. Pessoas que perderam a mãe, pessoas que pensaram em se matar, pessoas em depressão, transtorno de ansiedade generalizada, tudo que você imaginar, me mandando mensagem falando, Léo, cara, isso salvou minha vida, obrigado, eu não estava vendo mais razão de viver. Umas coisas assim que eu falava, gente, que loucura, né? Imagina, eu sou, mais uma vez, engenheiro e advogado. Depois eu comecei a fazer pós-graduação em neurociência, mas até então não tinha nada disso. E, inicialmente, tudo iniciou com esse podcast e com as pessoas vindo me perguntando como que elas poderiam trazer isso para a vida delas, como que elas poderiam... Por onde que eu começo? Porque as pessoas querem isso, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas têm buscado essa informação. E você acha que chegou num momento crucial, assim, de realmente as pessoas... A gente vive um momento de saúde mental bem sensível e esse assunto ganhando cada vez mais força e as pessoas que te encontraram, né, ainda viram em você a transformação, poxa vida. Elas, quando elas começaram a perguntar, né, Léo, por onde que eu começo? Eu já tinha 300 e poucos episódios. Dá pra falar, ó, começa a assistir, né? Daqui a pouco eu vou te falar do livro, que ele tem 365 episódios, um por dia. Eu falo que ele parece um livro, mas ele é uma série da Netflix com 365 episódios de vídeo para você assistir. Mas enfim, as pessoas vieram, eu falei, cara, o que aconteceu comigo? E eu comecei a mergulhar para dentro para entender o que aconteceu na minha cabeça. E fazendo esse mergulho, eu descobri, eu fui conectando. Eu falei, a primeira coisa que me aconteceu foi... Sempre que eu estou num momento difícil, isso eu já fazia. Eu começo a ver tudo que eu tenho de bom na minha vida. Então eu começo a exercitar a gratidão. Poxa, eu estou com um problema financeiro aqui, eu estou com um problema de relacionamento, mas, nossa, tem saúde, eu enxergo, eu escuto, eu ando, eu caminho. Eu faço várias coisas que só isso, né, já é incrível. Já basta. Eu até escutei um vídeo esses dias, a mulher perguntou, eu vou te perguntar, igual ela perguntou, se você ganhasse R$1 milhão, você ficaria feliz? Ficaria. Se você ganhasse 10 milhões de reais, você ficaria feliz? Ficaria. E se você não acordasse no outro dia? Você trocaria os 10 milhões? Trocaria na hora. Pra acordar, né? Pra acordar. E você já acorda todo dia. Por que você já não acorda feliz? Nossa, que profundo. Já que é muito mais valioso. Importante. Né? Se você parar pra pensar, se você tivesse 10 milhões de reais e você parasse de enxergar, você pagaria os 10 pra você enxergar? Pagaria. Dava tudo. Né? Pra você já enxerga. Você faria isso para escutar. Nossa, isso é muito profundo. Né? Você faria isso para caminhar. E a gente já faz tudo isso, só que a gente só fica pensando nos milhões de reais. Olha que coisa louca. Nossa, isso acho que é assim, a gente poderia acordar todo dia e lembrar disso, sabe? Assim, por um tempo escrever num papelzinho para todo dia que acordar lembrar. Olha, aquilo que eu pagaria muito eu já tenho hoje, né? Que especial isso. Exato, exatamente. E ali eu percebi que a gratidão era um efeito, era uma coisa fundamental. Eu falei, aonde que o estoicismo me conectou com a gratidão? Eu falei, é o conceito de amor fati. Então, no conceito de amor fati, ele diz que a gente deve amar o destino, amar tudo que nos acontece. Coisas boas ou ruins, coisas confortáveis ou desconfortáveis.
Porque tudo que nos acontece vem para nos ensinar, vem para nos evoluir. Aí eu falei, puta, então foi esse conceito de amor fati. Qualquer coisa que te acontecer, você deve amar. Aí vem um segundo conceito estoico que eu conectei, que é, também não existe nada bom nem ruim. Nada é bom nem ruim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. E esse é um ponto difícil, né? Porque a gente acaba crescendo já com certas predisposições a achar algo ruim e bom que acontece na nossa vida, e se desconectar disso é muito difícil. Eu falo até por experiência própria. Porque várias vezes eu penso, não vou julgar esse momento, né? Vamos só abraçar o que tá chegando, mas é muito difícil. Exatamente. A gente coloca um tag de bom ou de ruim. Eu fiz uma meditação de um processo que se chama Vipassana. Esse Vipassana eu já tinha feito. Então foi um negócio que eu conectei com isso lá depois. Eu fiz o primeiro Vipassana em 2017. E o Vipassana é o seguinte. Você passa 10 dias meditando em silêncio absoluto. Nossa. Das 4h30 da manhã até 9h30 da noite. Todos os dias, 10 dias. Então você não fala com ninguém, não tem celular, nada. Você fica ali. Foi perto de Alphaville até, Santana de Parnaíba. E o que acontece? Nos 3 primeiros dias você fica focado na sua respiração aqui. O oxigênio entrando e saindo. Entrando e saindo. Entrando e saindo. Sua mente vai ficando muito focada nessa região aqui. Você começa a sentir os pelinhos, o oxigênio tocando o nariz. Você vai sentindo tudo. E seus pensamentos vão indo embora, vão depurando. Né? Depois de 3 dias, a conta, o isso, aquilo, outro, vai sumindo. Você vai mergulhando, vai mergulhando. A partir do 3º dia, no 4º dia, você começa a fazer um processo de escaneamento corporal. Você escaneia seu corpo. E você consegue colocar sua consciência entre uma vértebra e outra, no estômago, na pontinha do intestino. Você começa a ter uma percepção corporal absurda. Em vários momentos, em alguns momentos, você chega numa sensação que chama bango. Você vê que seu corpo é pura energia. Você sente aquela energia toda. Você desmaterializa. É difícil de explicar. E em vários outros, a maior parte deles, você sente muita dor. Você fica ali sentado, parado, de olhos fechados, coça, e você não se move, você fica ali parado. Aí coça aqui, dói o joelho, dói o nariz, dói o braço, dói aquilo. Aí você começa a observar que tanto as sensações boas quanto as ruins, elas são impermanentes. Elas vêm e elas vão. Quem desenvolveu essa técnica foi o Buda. E eu digo que ele hackeou o sistema humano, porque ele descobriu que lá dentro nós somos binários, igual um computador, é 0 e 1. O 1 é a avidez, você quer mais. O 0 é a aversão, você não quer. Então a gente passa a nossa vida indo atrás do que nos gera sensação de avidez e correndo do que gera sensação de aversão. O máximo da avidez é o amor. O máximo da aversão é a repulsa, o medo. Então você imagina o seguinte, você compra um carro, uma bolsa, uma joia, uma casa. Aquilo te gera uma sensação boa. Dopamina e oxitocina, serotonina. Você passa por uma situação desagradável. Aquilo te gera cortisol, adrenalina. Noradrenalina, te coloca em estado de luta e fuga. Então você corre atrás de um hormônio e corre de outro hormônio. Quando você começa a perceber isso e a só observar com equanimidade, você vê que todos eles são impermanentes. E que eles não são nem bons nem ruins, eles simplesmente são. Então ali com o estoicismo eu conectei isso aí. Eu falei, gente, nada é bom nem ruim, isso aí simplesmente é. E se eu simplesmente não julgar, só observar? Aí tem um conceito que eu chamo de mindset positivo. Aí falei, o estoicismo me ajudou nisso aí também a conectar. Começou a me dar mais tranquilidade no meu dia a dia. E escutando você falar, me passa muito a percepção de que é uma decisão intencional. Você buscar isso, você encontrar isso dentro de você e você enxergar a vida dessa forma, né? Eu acho que a intencionalidade, eu já escutei até você falar sobre isso, ela é crucial aqui, né? Não é uma coisa que a gente vai encontrar na nossa vida se a gente não mudar nenhum hábito, é o que você falou, ou só colocando a meditação ou qualquer outra prática, como se fosse um jogo de tênis, né? Um pedacinho ali do seu dia, da sua semana, você usa. E eu acredito muito que a intencionalidade, ela também é crucial quando a gente pensa em parentalidade consciente, né? Você olhar para a criação dos seus filhos com consciência, querendo buscar informação, compreendendo o que está acontecendo com o seu filho, a fase que ele está, como é a melhor forma de lidar com aquela fase, também é um ato intencional. Também a parentalidade, ela não vem do nada, né? A gente tem que buscar isso. E para os pais, eu
penso um pouco na sua história, né? E fiquei pensando um pouco quantas preocupações a gente tem ao longo do dia, ao longo da nossa vida. Enfim, como pai e mãe, você, né, ganha uma responsabilidade gigante, maravilhosa, mas gigante. O que faz com que a nossa cabeça não pare um minuto e a gente se sinta o tempo inteiro em ameaça, né? Que dica você daria para os pais, assim, para sair desse estado de ameaça, né, e você começar a buscar intencionalmente uma mudança? Essa pergunta é muito boa. Intencionalidade, para mim, é a palavra que guia minha vida hoje. Tudo é intencionalidade. O que é intencionalidade? Você alinhar corpo, mente e alma às suas ações, num propósito só. É você estar 100% presente e consciente no que quer que você esteja fazendo. É uma decisão, né? Depois, uma decisão completa. Depois que eu criei as lentes são 7, são essas aqui, ó. Gratidão, humildade, fé, sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. Depois que eu criei elas, que eu comecei a me guiar por elas, e levar hoje alguns milhares e milhares de pessoas, eu fui fazer a pós-graduação em neurociência. Porque as lentes funcionavam muito bem. Imagina, eu levei pro BOP, as Forças Especiais da Polícia, Sniper, Esquadrão Antibomba. Levei agora pro Zema, para todos os secretários dele, para alguns dos maiores empreendedores do país. E funciona muito bem. E você vê que todo mundo precisa, né? Seja um policial, seja um político, seja um pai, seja uma mãe, seja, enfim, qualquer... O ser humano precisa, né, dessas lentes. O ser humano precisa. E eu falava, gente, que incrível, isso está funcionando. Mas por que está funcionando? As lentes me vieram por inspiração. Vieram e de repente estavam lá 7 lentes, eu fui desenhando e a coisa aconteceu e começou a funcionar. E a minha linguagem, por eu ser do mundo executivo, corporativo, de business, a minha linguagem, ela é você as pessoas que estão nesse meio também, né? Então imagina, eu levei isso aí para os maiores empreendedores da Endeavor, empreendedores do IPO, empreendedores com empresa listada. Hoje mesmo eu estava de manhã com 70 empreendedores fazendo uma imersão online, empreendedores gigantes, todos com milhares de colaboradores. E eu falei, por que funciona? Aí eu sou muito curioso, fui mergulhar na neurociência, já li boa parte dos livros importantes de psicologia, para entender isso, né? Fiquei curioso nesse tema. E eu descobri o seguinte, nós temos 2 grandes estados de presença. Nós temos o estado de criação e nós temos o estado de defesa. Luta e fuga e paz. Eu falo que é igualzinho um país. No país você tem um presidente que cuida dele na paz e você tem o general que cuida dele na guerra. O nosso cérebro é igual. Esses são os de crescimento que você fala, né? Estado de que eu também fiquei impactada quando você falou estado de emergência, estado de crescimento, é isso? Exatamente. Estado de luta e fuga, defesa, estado de criação. Então, quem que é o nosso general que cuida da guerra? É a amígdala. Então, a amígdala é aquela parte interna que ela cuida do cérebro em estado de guerra. E eu vou fazer só um parênteses para as mães prestarem muita atenção nisso, porque esse também é o funcionamento do cérebro da criança. Então é importante que a gente já traz para as crianças também, para o nosso olhar para elas. Exatamente. Então a amígdala, para deixar claro, não é essa aqui. Tem gente que fala, eu tirei a amígdala e agora. Não é essa não aqui. Não tenho mais esse estado de emergência. É uma amígdala ali dentro, é a parte do sistema límbico. Então a amígdala, ela tem suas armas, que ela te coloca para você entrar em defesa. Ela produz o cortisol, adrenalina, noradrenalina. E nós temos o neurocórtex, que é o presidente em momento de paz. Ele produz dopamina, oxitocina, serotonina, ele comanda essa parte. Então imagina esse conceito. Agora vamos pegar um segundo conceito. O segundo conceito é o seguinte, tudo que existe é o momento presente. Esse instante é tudo que a gente tem. Então, todo o seu passado, Bia, cada instante dele foi vivido no momento presente. Todo o seu futuro, cada instante dele vai ser vivido no momento presente. Só que o nosso cérebro, para nos manter seguro, o que ele faz? Ele vai para o futuro. Prever. E ele começa a escanear tudo que pode dar errado na sua vida. A hora que ele faz isso, ele fala, você pode ter problema de relacionamento, de saúde, financeiro. Tudo pode acontecer. Vai entrar o presidente X, presidente Y, vai sair o governador, isso, aquilo, outro, outra pandemia. E a hora que ele faz isso, ele, chama o general, fala, estou sob ataque. A hora que ele fala, eu estou sob ataque, a sua amígdala produz cortisol, adrenalina, noradrenalina, ela te coloca em estado de defesa, luta e fuga. Então você está pronta para fugir ou lutar. A hora que seu corpo está com cortisol, sua pupila contrai, seu coração acelera, seu sangue desce para as extremidades, dá aquele frio na barriga, pronto, vou fugir. Quando você era atacado por um animal, por um predador, era fundamental para você sobreviver, você fazer isso. Agora hoje, o que são os predadores?
É o boleto. É a conta do cartão vencendo. É seu marido, fala, ó, precisamos ter uma conversa hoje. É o seu chefe, é o Bitcoin subiu, a inteligência artificial. Então, esses são os nossos predadores. E eu defini o que eu chamo de roda da aflição, que ela tem 5 estágios. O primeiro é somente no futuro, fugindo do presente. É a ansiedade. O segundo é os medos paralisantes. Você está com tanto cortisol no seu corpo, você não tem para onde fugir ou lutar, seu corpo trava. Aí vem as síndromes do pânico, as pessoas travam, caem no chão, porque ela não sabe o que fazer e ela nem tem como saber, porque o sangue não está na cabeça, o sangue está nas extremidades. Aí a fase 3 da roda da aflição é a procrastinação. Porque a procrastinação é prima da ansiedade. A ansiedade é somente no futuro fugindo do presente. A procrastinação é somente no presente fugindo do presente. E você tem 2 formas de fazer isso. A primeira é drogas e bebida. Você entorpece a mente, fica grogue ali por um tempo, você foge do presente. Mas os efeitos colaterais são graves. O segundo é o que eu chamo de kit letargia. Você pega um celular, fica ali, sériezinha da Netflix, Instagram, tal, vamos ver quem foi para Dubai, para Maldivas, não sei o quê, parece que só eu que não viajo. E você fica ali perdendo o seu tempo, jogando o seu tempo fora. Aí o que acontece quando você joga seu tempo fora? Você não está pondo energia na sua saúde, relacionamento, família, nada. No que você quer construir, né? Exato. Os pratinhos da sua vida começam a cair no chão. Sua vida começa a colapsar. Você já percebeu que é tudo de uma vez? Quando começa a dar coisa errada, vem tudo junto? Aí, sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade. Fugiu do presente no presente com procrastinação. Onde que sobra para ela fugir? Passado. Melancolia e depressão. Então as pessoas estão vivendo dentro dessa roda da aflição. Aí a grande pergunta é, como que eu saio dela? Exatamente. Como que eu não entro nessa roda? Tem uma chavinha que liga e desliga? Tem. Olha que legal. Olha lá. Tem 3 chavinhas. Isso que é mágico. E eu descobri que essas chavinhas são o seguinte. A amígdala e o córtex, eles trabalham alternados, como se fosse um relé. A hora que você liga uma, você desliga o outro. É igual um carro. Ou você pisa no acelerador ou você pisa no freio. Você não pisa nos dois. O cérebro é igualzinho. Se você desliga a amígdala, você para de produzir cortisol, você sai do estado de irritabilidade, de nervosismo, de falta de foco. Por que você não tem foco na hora que você está com cortisol? Porque quando você precisa fugir, seu foco é divergente, você está procurando rotas de fuga. E o cérebro não consegue conectar, né, ele não conecta, ele está procurando rota de fuga. A hora que você precisa focar no computador é foco convergente, você precisa de dopamina, oxitocina, para você olhar focado no lugar, você desativar o medo. Eu gosto de levar para o extremo. Você imagina que você está caminhando na rua pensando num projeto aí da sua empresa. Aí você está lá caminhando, tendo ideias, e de repente vem um Rottweiler correndo atrás de você. Você vai conseguir terminar esse pensamento? Nossa, não. Você só corre. Você só corre. Exato, você corre. E nós estamos sendo perseguidos por Rottweilers o dia inteiro. Então, a hora que você desativa a amígdala e você ativa o neurocórtex, aí você entra em estado de calma, de flow, de presença, de criação, pensamento, né? de pensamento. E quais são as 3 chavinhas? Agora, essa é a grande questão. Não sei. Mas uma coisa que eu achei interessante que é com as crianças é exatamente isso. A gente fala, né, que se você, por exemplo, uma criança que sofre violência dos pais, é isso, ela tá com a amígdala o tempo inteiro ativada, o cérebro dela não tá conseguindo se conectar com a razão e ela não aprende. E com a gente é igual, escutando você falar exatamente isso. Como é que você vai ter um pensamento intencional na sua saúde mental se você tá com o seu cérebro emocional ativado, né? E eu acho que com os pais acontece muito isso, né? Assim, por isso que eu acho que todo mundo quer essas 3 chaves. Será? Então vamos passar essas 3 chaves. Chave número 1. A chave número 1 é a atividade física. Nossa, que bacana. Atividade física. Medido em ressonância magnética. Quando você faz atividade física, você aumenta em mais de 25% a sua produção de dopamina e oxitocina no neurocórtex. Nossa, isso é tão legal de você trazer, porque para as mães, principalmente, que às vezes acabam não conseguindo priorizar isso na vida delas e faz diferença, né? Eu falo por mim, assim, relato pessoal. Quando o Luca, que é meu segundo filho, nasceu, eu tava muito, enfim, você não tinha tempo e tal. É Luca também? Com 2 Cs? É com 1. Ah, o meu é com 2. E quando ele virou 1 ano, eu consegui me organizar um pouco melhor e voltei a fazer exercício. A minha vida mudou muito. Hoje, assim, é uma coisa que eu não abro mão. Assim, se eu precisar ir às 5 da manhã, se eu precisar ir 10 da noite, mas eu vou. Porque eu sinto os benefícios disso na minha vida. É impressionante. Você corre, anaeróbico? Eu faço musculação, que foi assim, e jogo tênis. A musculação foi uma surpresa pra mim, porque eu corri antes de ter filho. E depois, logo, a Helena fez 1 ano, que é a minha mais velha, e logo eu engravidei, então não corri mais.
E o Lucas chegou, sabe quando não encaixa mais? E aí eu falei, quer saber, eu quero fazer musculação, eu quero ficar forte, não no sentido físico, né? Mas assim, eu quero me fortalecer. Porque nas gestações você acaba perdendo muita massa magra, enfim, e eu tive gestações muito próximas, então eu tava fraca como corpo, né? E me encontrei. E jogo tênis. Não, muito bom. A hora que a gente faz, você termina ali com bastante endorfina no corpo, a gente tem várias ideias, já viu? Nossa, vou fazer isso. Aí a hora que desce a endorfina, você fala, meu mico, essa eu acho que eu não vou fazer não, né? Não, tem horas que eu falo, às vezes eu tô no final, sabe, já no colchão, assim, eu penso, preciso anotar isso. Exatamente isso. Aí você sai e fala, sei também, assim, aquilo era tão legal. Porque a gente fica eufórico. Então, ele tira o cortisol do seu corpo e coloca dopamina, oxitocina. Aumenta em mais de 25%. Chavinha número 2. Então, primeiro esporte. Primeiro esporte. Essa aumenta em 40%. Nossa. 40%. Também medida em ressonância magnética. É a... Eu ia falar meditação, mas... fé. Olha. Oração. Olha isso. Léo, que bacana. Olha que incrível. Aumenta em mais de 40%. A grande questão é em qual religião? Tanto faz. Aqui te Tanto conectar. faz. Você pode chamar de universo, de energia, de natureza, de Alá, Jeová, grande arquiteto, Krishna, Buda, Nossa, God, que interessante. Deus. O simples fato, neurologicamente falando, a questão é a seguinte: o simples fato de você acreditar, de você ter fé, é o oposto do medo. Tá. Se você não está com medo, você não ativa a amígdala, você não põe cortisol. Você acredita que tem algo acima. Se você acredita, você tem dopamina, oxitocina. Olha como é que Deus é mágico, né? O fato de você acreditar nele, ele te dá... ele te coloca dopamina. Se você não acreditar nele, você coloca cortisol. Olha que coisa interessante. Como a gente precisa Se você não acredita em Deus, você está em estado de luta e fuga, medo. Se você acredita... Não, e faz total sentido, porque a fé é realmente isso. É você confiar que tem alguém olhando por você, que tem algo maior do que você. Isso te tira o medo. Exato. Aí você já escutou várias vezes, né? Seus pais, família, falam, você tem que acreditar, você tem que ter fé. E tem. Se você acredita, você sai de casa com uma capa de superpoderes de dopamina, oxitocina. Se você tem medo, você sai de casa com um escudo de cortisol. Você vai no medo, você já vai na luta, você já vai na defesa. Exato. Você não vai criar... afinal você tem que se defender, né? Não tem ninguém olhando por você, então, nossa, já vou sair pronto pra lutar. Pronto pra lutar. Então as pessoas que não têm fé, que vivem com medo, essas pessoas geralmente têm muito mais dificuldade pra tudo. Porque se você... Vamos lá. Independente, a pessoa fala, não acredito em Deus. Eu sempre falo, se Deus não conseguiu fazer você acreditar nele, eu não vou nem tentar. Né? Cada um tem sua crença. Mas você acreditando, qualquer que seja o nome que você dê para essa energia maior, o fato de você acreditar, você percebe que o universo não é caos. O universo é ordem. Tudo é ordem. E é existe perfeição em tudo. Perfeição até nas coisas que a gente naquele momento não entendeu. Né? Aquilo que você falou no começo de todas as coisas que a gente esperava e as coisas que aconteceram com a gente que a gente não esperava, todas cooperam pro bem, né? E exatamente, não existe caos quando a gente pensa dessa forma. Exatamente, tudo está conectado. O sol, quando nasce, amanhã, quando aparece, a flor, o outono, a primavera, né? Esses dias eu estava com um médico, um grande amigo que fez a imersão comigo lá no Above and Beyond, que a gente leva um grupo de líderes. E eu vi que você já fez esse ano, né? Esse ano já fizemos 2 vezes. Eu queria muito fazer. É que ano que vem talvez eu consiga encaixar. Porque o Luca era muito pequeno. Ele ainda... Ele acorda à noite, ele quer muito a mamãe. Então eu ainda não me senti segura de sair assim. Mas já tá nos meus planos pro ano que vem. Não, ano que vem nós vamos fazer em março. Já vou colocar na minha agenda, hein, Léo? Pode colocar. Aí a gente... A hora que você começa a ver, então nesse médico eu mostro para as pessoas várias coisas do universo, né? Eu adoro esse tema. E esse aqui era uma imagem de um coração batendo. Ver um coração por dentro batendo. Sabia que o coração, ele não é uma bomba, ele é uma espiral. O sangue ele vai girando assim. E de um lado é o venoso, né? Que ele volta com o gás carbônico, do outro é o arterial. A gente tem artérias e veias. Se esse sangue se misturar, a gente está morto, porque o gás carbônico é veneno. Então ele passa pelas veias. E dentro do coração, os dois eles vão girando, esse fluido de energia ali. E eu falei, gente, como que alguém pode olhar para um coração desse e achar que isso é por acaso? Houve um Big Bang e de repente está esse coração. Aí o médico deu uma resposta muito boa. Ele falou, Léo, é a mesma coisa de alguém imaginar que explodiu uma gráfica e foi criado o dicionário. Exatamente. Exatamente. Tão rico em tantas coisas que... Eu achei muito legal. Então a segunda chave é a fé.
Tá. Aí nós temos a terceira chave, que aumenta em mais de 65% a produção de dopamina e oxitocina, corta o cortisol, te deixa em estado de flow, de criação, de presença. Te deixa no estado onde você vai ter paciência com seus filhos, paciência com a sua esposa, com o seu marido, com o seu chefe, com o seu colega, onde você vai ter vontade de escutar, onde você vai ter presença, onde você vai ter intencionalidade no que você está fazendo. E essa chave, que aumenta esse 65%, ela está no seu controle direto para você aplicar ela em poucos minutos, toda vez que você precisar dela. Quer escutar? Qual que é? Eu teria até um chute, assim, depois de já te escutar. É a meditação? É a meditação. Eu chamo de reprogramação mental através de técnicas de meditação. E eu acho legal você trazer isso também pela ótica de que a meditação, ela não é uma religião, né? Na verdade, ela é uma ferramenta para todo mundo, independente da sua crença, porque eu acho que ainda existe o certo para algumas pessoas acham que a meditação é para quem faz yoga ou para quem está num outro momento e aí acaba nem olhando para esse assunto, né? Então, a meditação não tem a ver com isso, pelo contrário, tem até comprovações científicas que não é isso, né? Exato. A meditação, né, ela teve um marketing muito ruim no Ocidente. Porque as pessoas meditam no Oriente há milhares de anos. No Ocidente, as pessoas acham, não, meditar, eu tenho que sentar e vou ficar ali. Vou pensar. E pensei, perdi. E agora, não sei o quê. Eu tenho a cabeça muito acelerada, não consigo meditar, meditação não é pra mim. Cara, se você tem a cabeça muito acelerada, a meditação é pra você. Você abraça a árvore, é zen demais, nem precisa talvez meditar. Você vai procurar outra prática. Mas se você é tenso e não consegue meditar, ela é pra você. A meditação, existem vários tipos de meditação. Então vamos lá, o que é o primeiro conceito que a gente tem que entender que eu levo no nosso treinamento da calma da mente? Esse é o primeiro que eu já jogo na lata. Você não é seus pensamentos. Você tem essa percepção que você não é seus pensamentos? É difícil pra mim. Eu tenho que fazer um esforço enorme pra compreender isso, assim. Então porque pra mim é difícil, sabe? Você falou, mas como eu não sou? Então eu vou te perguntar de outra forma, que vai te ajudar. Você já não concordou com um pensamento seu? Já. Né? Tem gente que ainda fica assim, não sei. Sempre dá uma desculpa aqui, mas já. Aí eu vou te perguntar de outra forma. Você já teve algum pensamento seu que você pensou e você falou assim, nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém viu eu pensar nisso aqui. Nossa, constante. não, vou mentir, mas assim, alguns. Às vezes eu falo, nossa, meu Deus. E aí a gente vai fazendo essas batalhas mentais, né? Não, isso não. Exato. Como que você pode não concordar com um pensamento seu, se ele é você? Se ele é você. Perceba que quando tem um pensamento que você não controla, existe o pensamento e você é o observador. Eu gosto de dizer o seguinte, seus pensamentos são como nuvens. Às vezes é uma nuvenzinha, aquele pensamento, nuvenzinha clara, aquela stratos, uma nuvenzinha à toa. Aí de repente aquela cúmulos nimbus, aquela nuvem negra de tempestade. E você já viu que de repente às vezes você está dirigindo e tá uma nuvenzinha clara e de repente tempestade. E quem é você se os seus pensamentos são as nuvens? Uma instabilidade. Você é o céu. Você é a presença. Você está sempre lá. Imagina se o céu falasse, eu sou a nuvem. Que céu bobo é esse? A nuvem é uma nuvenzinha. Você é o céu, você é a presença toda. E os pensamentos, eles estão passando. Imagina que seus pensamentos são iguais os feeds do Instagram. Então, seus pensamentos é um feedzinho ali. Ó. Às vezes é umas bobagens, às vezes é uma coisa que não interessa. Às vezes você para num feed, esse feed aqui me interessa. Moda, não sei das quantas. Aí você clica ali, ele começa a vir vários pensamentos relacionados à moda, né? Vários feeds. Seu cérebro acontece da mesma forma. E é legal para as mães ouvirem isso, Léo, porque mesmo na maternidade, a gente acaba tendo muitos pensamentos, né? Em muitos momentos você tá ali num momento difícil, você pensa, poxa, queria ter um tempo para mim, então isso me faz uma mãe ruim. E a gente acaba podendo ficar meio presa nesses pensamentos em relação à maternidade, quando seu filho não tem um comportamento bacana, você se questiona se você é uma boa mãe, e você se enxergar acima disso tudo, eu acho que para as mães é de extrema importância. Quando a gente começa a entender isso, eu assisti um TED Talk, depois eu vou ver qual que é esse TED Talk, de uma neurocientista explicando isso aí. E ela deu um exemplo, até que o seu tema é mãe, é um exemplo bem duro, assim, a hora que ela fala, que a gente não é nossos pensamentos, né? Ela fala assim, eu tive meu bebezinho, criancinha, e de repente me veio um pensamento de eu esmagando a cabeça dele na pia. E ela falou, eu fiquei louca, que loucura. Que mãe é sou essa insanidade? Eu sou uma doente mental, o que aconteceu com isso? E quando ela foi descobrir e mergulhar e entender o pensamento, ela foi entender que o nosso cérebro subconsciente, ele te joga um pensamento
onde aquela criança ela é extremamente sensível, extremamente delicada, e aquilo te gera um medo de que algo tipo essa loucura aconteça. Então, e você se degladia com esse medo. E você vê aquele pensamento e fala, gente, que loucura, o que eu penso? Uma bobagem dessa? Eu não sou essa mãe, né? Coisa insana, Então, mas por quê? Porque você não é seus pensamentos. Eles não são você. Eles não te definem. As suas ações te definem. Os seus pensamentos não. Então, quando você começa a perceber que os seus pensamentos são nuvens, então, às vezes você está dirigindo. Aí você passou ali na Faria Lima, você está tudo bem. Acordei de manhã, estou indo para o trabalho. Aí, de repente, pum, aquele frio na barriga. Do nada. Já teve com você? Já. Do nada dá aquele frio na barriga. Por que deu aquele vezes. frio? O que aconteceu? Tava ótimo até agora. O que foi? Foi o seguinte. A hora que você passou ali, você viu um outdoor, ou você viu um carro, ou você viu uma pessoa, ou você viu alguma coisa, você escutou uma música. Essa música, esse outdoor aqui lá, te remeteu, sei lá, o meu cliente. Eu vi aquele outdoor, que é um cliente que está abrindo uma outra loja em frente à minha. Eu não consegui fechar aquilo. Será que eu vou quebrar meu negócio? Ouvi aquela pessoa, não liguei para o fulano, marquei. Seu cérebro conectou alguma coisa ali, algum pensamento que te colocou em estado de luta e fuga, estado de medo. Ele te jogou cortisol no corpo na hora e você gelou. Então, quando a gente começa a meditar, a gente começa a perceber esses pensamentos. Quando você começa a perceber esses pensamentos, você começa a ter uma opção por interagir com eles ou não. Você interage com os pensamentos que você quer. Ou você simplesmente descarta eles. Você pega ele e fala, não, agora não. Essa nuvem vai passar. Eu trago na Calma da Mente várias práticas para você enxergar esse pensamento, perceber esse pensamento e utilizar os que você quer e descartar os que você não quer. Então, a Calma da Mente é um processo onde, ao longo de 7 encontros que a gente faz, de 1 hora, 1 hora e meia, eu vou te ensinando a perceber isso. Então, não é uma meditação passiva, é uma meditação ativa, de você ir no seu estado de presença, desligar uma chavinha e ligar outra. É simples assim. Não, e eu achei super interessante, porque quando a gente pensa na família, né, na dinâmica familiar, você traz essas 3 chaves, que é a atividade física, que é a fé e que é a meditação. Que são chaves que, se a gente introduz na vida dos nossos filhos, claro, de acordo com a faixa etária deles, desde cedo, isso é tão importante, né? Então, a gente sabe hoje, assim, por exemplo, que a criança ela precisa brincar livre e ela precisa brincar na natureza, né? Que quantos malefícios tem da criança que está em casa vendo TV ou vendo uma tela, sem estar ao ar livre, sem estar gastando energia. Então, desde cedo, se os pais já incentivam, né, a criança a fazer atividade física dentro, né, da faixa etária dela, a fé, que eu acho que é uma coisa que é cultivada dentro de casa. Claro que conforme você vai crescendo, né, você vai se aprofundando na fé que te move mais, mas que é uma coisa que começa pelos pais, né? Quanto mais as crianças verem os pais se conectando dentro da fé, eu acho que fica o exemplo para elas carregarem. E a questão da meditação, porque para as crianças, quando a gente pensa, né, ajudar a criança a desenvolver essa capacidade de, parar, né? Às vezes na escola da minha filha, na Helena, eles têm um momento, até a professora, eu tive uma reunião essa semana que ela estava falando que quando eles estão, por exemplo, na quadra, super agitados, tal, e eles voltam para a sala, eles têm um momento que ela faz de calma, sabe? Eles fazem lá, tem a respiração da cobrinha, que aí tem até passar a cobrinha na mão, tem a da borboletinha. Então, são coisas que a gente pode ir passando para as crianças, que se a gente deixar isso para eles, já vai fazer uma diferença enorme na vida deles, né? A dinâmica familiar faz muita diferença nisso, né? Total. Quando a gente começa a olhar... Tem um livro, você já leu, que chama Geração Ansiosa? Já. Né? Ali eu até fiquei bem desesperada quando eu li, assim. Eu precisei de uns dias para falar, não, calma, vamos trazer junto a solução, porque é assustador quando a gente vê os dados, né? É assustador e é real, né? É real. E o que é interessante, que eu gostei que ele trouxe, ele, não sei se você lembra do início dele, ele fala, imagina que o Elon Musk quisesse fazer, né, mandar as pessoas para Marte, e ele falasse assim, eu tô mandando as pessoas para Marte, mas tem que ser crianças primeiro, por conta do peso da espaçonave, não sei o que. Elas vão lá, aparentemente é muito seguro, então vocês venham, tal, bababá. As chances de explodir o foguete são baixas, as chances deles terem problemas psicológicos nós vamos entender aí. Né? Você deixaria seu filho ir? Nunca. Nunca, né? Agora nós estamos fazendo algo tão arriscado e perigoso quanto, que é deixar nossos filhos embarcarem
nessa vida de tecnologia, com celular o dia inteiro. E a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje a gente já sabe. Hoje a gente tem 50% das crianças com depressão e ansiedade. 33% dos adultos com depressão e ansiedade. Mais de 30 milhões de brasileiros estão com depressão, ansiedade e burnout. Esse é o número que a gente tem. É muito difícil. Exato. Isso. Aí você pega as crianças. As crianças não estão fazendo atividade física, ficam o dia inteiro no celular, no computador. Então a primeira chavinha que a gente tinha, ela já não tem. Fé. Os pais estão cada vez mais céticos, cada vez menos levando as crianças a crer em alguma coisa. E mais no que você falou, no estado de alerta o tempo inteiro. Então, estado de alerta. Os pais estão com medo também. Estão com medo, exato. Todo mundo. Estão com medo até de educar as crianças. Exato. Então, os pais estão ali afastando a criança da fé. Meditação esquece, já nunca tiveram isso, não tem até hoje. Então, quando a gente está levando isso para as pessoas, o impacto é muito profundo. É muito profundo. Porque são poucas mudanças que geram uma transformação muito grande. Gera uma transformação, assim, absurda. A hora que a gente leva a lente da sabedoria, que é a primeira lente extrínseca, né? Eu falo que quando eu criei as lentes, eu não sabia, mas depois que eu fui mergulhando, eu vi que estava a oração da serenidade nela. Você conhece a oração da serenidade? Senhor, dai-me paciência para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar as que posso. E sabedoria para distinguir entre as duas. Olha que incrível. Lindo. Paciência, que é gratidão e humildade, para aceitar as coisas que posso mudar, que não posso mudar. Coragem e resiliência para mudar as que posso. E sabedoria para distinguir entre as duas. Nossa, que legal isso. Eu fiquei fascinado quando estava a oração na lente. Nossa, que profundo, né? Aí a lente da sabedoria é a seguinte, porque essas três são as intrínsecas, essas são as extrínsecas. A sabedoria é que une o seu interior à ação para o seu exterior. Aí fala sabedoria sobre o quê? Tem uma frase que é a seguinte: entre o estímulo e a resposta existe um instante, existe um momento. Sim. E nesse momento reside a sua capacidade de ter sabedoria, ou de agir de forma irracional. Ou entre o input e o output tem o processamento. Você falou isso na palestra que eu estava, que eu te conheci, e isso foi, para mim, assim, muito, me tocou muito. Porque isso, existe esse momento, só que a gente precisa abrir ele, né? Eu lembro que você falou isso. Exatamente. Então, entre o estímulo e a resposta existe um momento. Que momento, Léo? Cada momento. Então, você está dirigindo no carro, no trânsito, o carro te fechou. O carro te fechou, é o estímulo. Qual que é a sua resposta? A sua resposta nesse momento pode ser xingar, brigar, jogar o carro. Se você faz isso, você ativou sua amígdala, entrou de estado de luta e fuga, reagiu com luta, defesa. Aí você já está pronto para fugir ou lutar. Aí você pode ter uma briga, ter algo sério, ou pode simplesmente ir nervosa para o escritório. Aí você chega no escritório e já com aquela cortisol, cadê aquele relatório? Você não me entregou? Pô, mas não faz nada direito, bababá. Tem aquele dia péssimo. Aí, o que você dá pro mundo, você volta. É ação e reação. E aí você chega em casa... Péssimo, vai com seu marido ali, papum, briga, né? Briga com o filho. Aquele dia horroroso. Por que seu dia ficou horroroso? Porque você não abriu espaço. Porque naquele espaço, do início do dia, uma pessoa que você nunca viu na vida, nunca mais vê, colocou o carro na sua frente. É fantástico. E você deu a coisa mais importante que existe na sua vida, que é a sua paz, para um desconhecido. Então, assim, você não deixa ninguém tocar no seu corpo sem seu consentimento. Nosso corpo é sagrado. E a sua paz, que é muito mais importante que seu corpo, você dá ela para qualquer desconhecido o tempo inteiro. A pessoa te fechou, a pessoa do supermercado atrasou, a outra demorou. Você fica dando, toma minha paz, toma minha paz, toma minha paz. Então, quando a gente começa a entender isso, a trazer intencionalidade, você começa a olhar para a vida mais como um jogo, algo mais divertido. Então eu falo para as pessoas, hoje no grupo que a gente estava de manhã, falei, quem se compromete até amanhã, que é hoje, meia-noite, a não se deixar irritar com nada e com ninguém, qualquer coisa que aconteça. Medo desse faça compromisso. Um compromisso. Um dia, você não consegue? Acho que eu Vou te fazer um consigo. compromisso. Você vai fazer até hoje, todos vocês que estão escutando, até hoje, final do dia, sem se irritar com nada. Esposa falou qualquer coisa, o marido falou qualquer coisa, o trans, nada. Você vai olhar e fala, não, hoje eu estou no meu compromisso, não me irritar. Nossa, o Léo me manda mensagem no final do dia. Aí manda uma mensagem. Se você conseguir ficar um dia, você acha que é possível você ficar um dia? Tem que ser possível, possível. Não é? Tem que ser. Um dia, só um dia. Você concorda que se você conseguir ficar um dia, você consegue ficar 2? Sim. Consegue ficar uma semana? Consegue ficar um mês? Consegue ficar uma vida? Com compromisso, sim. Com compromisso.
Só que você joga intencionalidade. Então, a hora que vem a bola do tênis, né? Você joga tênis, puf, você pega a bola e para. Põe ela no chão. E olha e fala, não vou ficar nervoso. Exato. Aí você vai começar a perceber o quê? Que nesses momentos, relacionamento, né? No relacionamento com seu marido, a gente sabe onde dá aquelas cutucadas, né? A gente sempre sabe. A hora que a pessoa vem dar aquela cutucada, você para... Abre espaço entre o estímulo e a reação. Respira, dá um sorriso, fala também te amo e sai. Ou não fala nada. Se você não conseguir falar isso, não fala nada. Fica em silêncio. E dá esse silêncio. Dá esse silêncio de presente para outra pessoa. Porque aí a outra pessoa vai sair do estado de ira dela. Vai desligar o cortisol dela. Vai ligar a dopamina dela daqui a pouco. E vai falar, desculpa, eu estava nervoso, tive um dia ruim. E você não entrou nesse ciclo. E com criança é muito importante isso, porque às vezes a gente acha que se o nosso filho, sei lá, faz uma birra, por exemplo, você precisa reagir de imediato. E não precisa, né? Escutando isso, você pode, assim, pedir um tempo. Então, às vezes, eu tenho praticado um pouco com a minha filha. Às vezes, se ela fala comigo, assim, de uma forma mais grosseira, né? Dá uma resposta. Antes de eu responder, eu falo, Helena... Não gostei da forma que você falou, preciso de um tempo aqui pra gente continuar a nossa conversa. Isso te dá enfim, você consegue acionar o seu cérebro racional pra agir, né? Assim, e não reagir. Porque senão você vai lá e fala, o que você tá falando comigo? Assim, você pensa que você tá falando com quem? Eu sou sua mãe, não sei o quê. E aí você vai também modelando comportamento, né? Eu quero que ela aprenda, não quero que ela aprenda só que eu sou mãe dela, que ela tem que me respeitar. Além disso, eu quero que ela aprenda que ela pode controlar as reações dela, né? Então eu quero que ela veja isso em mim, em primeiro lugar. Exatamente. E assim, se a gente tem dificuldade, nós que somos adultos, a gente quer que os filhos tenham. Exatamente. Então eles vão aprender com a gente. Eles vão modelar a partir de nós. E o cérebro dele funciona igual ao nosso. Então se eles já aprendem no início a identificar isso aí, a respirar, a tirar. Então a hora que você é irritada, o que aconteceu? Imagina o seguinte, irritou é como se eu te desse uma injeção de cortisol. A hora que ao invés de eu te irritar, eu faço assim, ó, tuf, injeção de cortisol. Você fica... Mas fala, eu não vou reagir com esse cortisol. Deixa eu tomar uma injeção de dopamina, puf, outra injeção. Como é que você toma essa injeção? Você põe seu cérebro para produzir ela. Olha isso, a gente produz 10 mil SKUs. Nossa. Tipos de químicos no nosso corpo. Uma farmácia tem 2.500. Você acha que você tem mais poder de cura dentro de você ou na farmácia? Totalmente dentro de você. Entendeu? Então, quando a gente começa a acessar esse lugar dentro de nós, a gente começa a curar nosso corpo. Porque a gente falou bastante da saúde mental. Só que quando você passa o seu dia inteiro, 24 horas do dia, uma semana, um mês, em estado de defesa, seu corpo não foi feito para suportar isso. Ele começa a colapsar. A hora que você vê um gnuzinho na África ali e vem uma chita para pegar ele. Aí ele consegue escapar dela. Puf, ele foge. Daí, 5 minutinhos, ele tá lá de novo pastando, tocando a vida dele de boa. O corpo dele está reproduzindo, está mudando, trocando células. A gente troca 25 milhões de células por minuto. Então ele está lá fazendo tudo isso que tem que fazer. Ele não fica assim, nossa, que sufoco que eu passei hoje, o leão quase me comeu, nossa, não vou mais vir aqui não, que desespero, ali é a área de outro leão, ali tem a área do leopardo, ali não, ele está ali comendo, tranquilo. A gente fica trazendo esse passado inteiro com a gente. E a gente fica nesse estado de luta e fuga. Nosso corpo para de regenerar. Quando ele para de regenerar, você começa a ter problema autoimune. Se a célula não trocar, não substituir com as mesmas funções, isso chama câncer. Você começa a ter problema cardíaco, você começa a ter uma série de problemas, porque você não está dando tempo para o seu corpo regenerar. Ele está em estado de luta e fuga. E isso desde a infância, né, Léo? Até a Thelma trouxe isso no curso dela, que hoje a gente tem já várias comprovações de que muitos adultos que carregam algumas doenças autoimunes, por exemplo, isso veio de situações adversas constantes que eles viveram na infância, né? Então, é muito sério isso. Exatamente. Ficar com o nosso cérebro ativado, né? A nossa amígdala ativada o tempo inteiro. Exatamente. Então, a gente precisa trazer esse controle, trazer essa intencionalidade. E o estoicismo, ele nos ajuda a conectar isso aí. A gente pega coragem, a lente 6, a lente 5, a lente da coragem. E a hora que você vai mergulhar na coragem, o estoicismo tem 4 grandes virtudes. Que é a justiça, a coragem, a sabedoria e a temperança. E um homenzinho muito esperto que viveu há 2.500 anos atrás, chamado Sócrates, ele percebeu que essas 4 virtudes são os building blocks, são a base de todas as demais virtudes. Quando a gente vai levar isso para uma empresa, eu falo, qual que são os seus valores aí? Inovação, foco no cliente e tal. Então, vamos pegar a inovação, por exemplo.
Para você inovar, você precisa ter coragem. É sair do antigo e para o novo. Para você inovar, você precisa ter sabedoria. É buscar conhecimento, empilhar conhecimento. Você precisa ter temperança. Temperança é o equilíbrio. Né? Porque tanto de tempero que você põe na comida, muito ou pouco, você põe um tanto exato. Então, quando a gente começa a entender essa formação desses 4 building blocks, você pega a coragem, uma delas. A coragem é o que a gente precisa para a gente acordar de manhã. Para você viver, você precisa de coragem. Para você acordar e fazer um exercício físico, você precisa de coragem. Para você abrir uma empresa, para você arrumar um emprego, para você ter um filho, para você casar, tudo você precisa de coragem. E a coragem, olha que interessante. Aí para as mães agora, você não precisa ser um super-herói, né, que tem coragem, não é o dia inteiro. Sabe quanto tempo você precisa de coragem para fazer as maiores coisas? Não. 10 segundos. Nossa. 10 segundos de coragem. A coragem, então o que é os 10 segundos? Eles pegaram os Navy SEALs nos Estados Unidos, que são aquela elite da Marinha Americana. E lá dentro dessa elite da Marinha Americana, eles têm a medalha máxima de honraria e de bravura. E eles foram pesquisar, como é que vocês têm essa coragem toda? Aí eles foram ver cada um deles, falaram, não, um amigo tomou um tiro, eu pus ele no ombro, saí correndo na linha de tiro. Os outros tudo parecido. Foram poucos segundos de coragem. Isso todo mundo tem. Aí tem um filme muito legal, que do Matt Damon, que chama Querida, Comprei um Zoológico. Você já viu esse filme? Não, acho que já vi. Não, é antiguinho. É mais antigo, né? É muito bom. A esposa dele morre de câncer, ele estava quebrado, e ele vai, com os filhos, está procurando uma casa para comprar. E de repente ele encontra essa casa, nossa, na hora que ele abre a janela lá, ele vê leões, vê as coisas todas lá. E ele começa a pensar a tocar esse zoológico, que dá tudo certo, né? Fazer um filme, né? Tanto que deu certo. E um dia eles perguntam para ele, cara, como é que você teve coragem para comprar? Como é que você resolveu comprar um zoológico nessa situação? Ele fala, eu aprendi que na vida 10 segundos de coragem para você fazer coisas extraordinárias é suficiente. Nossa. Aí ele conta para os filhos dele a história como que ele conheceu a mãe deles. Ele falou, eu estava andando aqui, aí tinha a passarela ali e tinha um restaurante ali daquela vitrine, eu vi sua mãe, a pessoa mais linda que eu já vi na vida, ela sentada ali tomando um milkshake. E eu falei, gente, eu preciso conversar com ela, mas ela não vai me dar moral e tal. E eu morria de medo, eu falei, não, mas 10 segundos de coragem eu tenho, eu vou usar meus 10 segundos. E ele foi lá conversar com ela e falou, oi, tudo bem? Esse milkshake é bom? Ele falou, é uma delícia, você quer provar? Eu falei, nossa, tem mais 7 segundos de coragem. Ele sentou lá, começou a conversar com ela e, enfim, a vida seguiu e eles casaram. Que bonito isso. Então a gente começa a perceber que 10 segundos de coragem é o que você precisa para levantar da cama, fazer um exercício físico, para você conhecer a pessoa da sua vida, para você iniciar um projeto. Tudo que a gente precisa são 10 segundos de coragem. Depois não é mais coragem. Depois é além de 6. É resiliência, é disciplina, é consistência. Você faz uma vez, você tem que fazer de novo. É que nem a meditação, né? Você precisa dar 10 segundos de coragem para começar a meditar e depois você precisa tornar isso um hábito. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Eu não acho que precisa tanta coragem para meditar, é tão simples. Não sei. Olha, eu vou te falar. Eu, depois daquela meditação que eu não consegui focar em nenhum momento calmar a mente, eu falei, não, o que é isso? Eu precisei de coragem para fazer de novo. Ela é dura, porque a nossa mente, a nossa mente, ela tem um setup básico dela. Qual que é o setup básico? Você nasce, meu celular aqui, ó. Se eu olhar para ele, tá com a tela ligada. Se eu abaixar ele aqui, ele vai desligar a tela. Por quê? Ele viu que eu não estou usando, ele economiza energia. Então esse celular tem essa inteligência. A sua mente é muito mais poderosa que isso. A sua mente produz 10 mil químicos, eu falei. Você processa 2 milhões de bits de informação por segundo. Nossa, enquanto nós estamos falando, né? você joga tênis. A cada instante você está recebendo sensação auditiva, sensitiva, olfativa, tativa. Vê uma bola 200 km por hora, você rebate essa bola em tempo real. Você vai fazer um videozinho no TikTok de 5 minutos, você leva 1 hora para fazer. E seu cérebro está fazendo isso em tempo real, com cheiro, olfato, paladar, com tudo. A gente comanda todas as nossas funções biológicas. Você grávida, produz um bebê em 9 meses, você não precisa nem pensar sobre o assunto. Isso tudo é nosso cérebro que faz. E o setup básico dele é te manter vivo. Para te manter vivo, o que é a primeira coisa que ele precisa? Energia. Então, quanto mais energia ele tiver, bom. Quanto menos energia, ruim. Então, déficit de energia, soma e subtração. Comer açúcar, farinha, bebida, é energético? É ótimo, pode comer. Ele libera fácil, só tanto que é fácil comer essas porcarias. Restringir isso, é difícil, porque você está restringindo energia para ele. Malhar, você está gastando energia, ele não quer.
Ele fala... Tudo que tira do conforto, né? Exato, você já viu, você acorda, à noite você fala, amanhã eu vou acordar cedo pra malhar, aí você acorda cedo e fala, vou dormir. Por quê? O que mudou enquanto você dormia? O que mudou é que seu cérebro ele tá te boicotando. E quando você começa a colocar essa rédea no seu cérebro, você muda tudo. Então tem um conto zen budista que eu gosto muito, que vinha uma pessoa montada, um cara montado num cavalo, pocotó, 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 e parecia que estava indo para um lugar muito importante, olhando ali resoluto, e o outro da estrada olhou para ele e falou, meu senhor, para onde o senhor está indo? Ele falou, não sei, pergunte ao cavalo. E essa é a história das nossas vidas. Esse homem, essa pessoa montada no cavalo, somos nós. Indo para um lugar que a gente não sabe para onde nós estamos indo. E o cavalo é a nossa mente, nos arrastando a força dos nossos hábitos. Então você está tomando um café sem sentir o gosto, sem intencionalidade. Você está com a pessoa que você ama sem prestar atenção nela. No celular, conversando com alguma pessoa qualquer, que a hora que você tiver com essa alguma, você está com outra, que está com outra, que está com outra. Você nunca está no momento presente. E na maternidade principalmente, porque as mães que às vezes no começo, ou as mães que optam por ficar em casa com seus filhos, muitas vezes estão ali não querendo estar ali, né? Então você está colocando seu filho para dormir, mas você está com a cabeça em outro lugar, porque você queria estar fazendo qualquer outra coisa que não fosse, que não seja aquilo, né? E é isso vai te tirando de todo o prazer do momento. Exatamente. Então, quando a gente começa a trazer essa intencionalidade na vida, a gente começa a entender, Bia, que a gente não está indo para lugar nenhum. Nós estamos aqui, vivendo. É isso, esse instante. Tem uma frase de Sêneca que diz que um idoso ou uma criança, quando morrem, ambos perdem a mesma coisa, que é o momento presente. A gente não tem nada além disso. E quanto antes a gente entende isso, que é aqui que a vida acontece, você não deixa sua mente ficar indo pro futuro, te trazendo ansiedade. Você não deixa ela fugir do presente. Você está com seu filho, mas você não está com ele. Você está com ele, tá cheio de coisa ali. Na hora que estiver com ele, esteja com ele. Esteja com ele. Aí depois você vai fazer outra coisa, esteja fazendo o que você está fazendo. Aí você não deixa sua mente pro passado, melancolia, depressão. Era mais fácil, era mais barato, era mais... Nada, era tudo mais difícil. Tudo mais difícil. Então, quando a gente começa a trazer essa intencionalidade e vir para o momento presente, no momento presente a gente raramente tem algo tão difícil acontecendo. A dor, o medo está sempre no futuro. Então, quando a gente vem para o presente, isso desaparece. Nossa, Léo, que papo interessante. Eu poderia ficar aqui muito mais tempo conversando, que eu achei, nossa, super interessante e super importante para as mães, né? Eu acho que, enfim, foram tantas coisas, mas eu acho legal as mães levarem as 3 chaves essenciais, não só para suas vidas, mas para a vida das crianças também. E, Léo, eu queria terminar te fazendo uma pergunta. Como é que era o Léo Simão, pai, antes dessa sua... Não vou nem dizer despertar, porque, né, você já era uma pessoa consciente, mas dessa sua mudança. E o Léo depois? Léo pai depois, né? Eu vou falar Léo pai, Léo marido, Léo. Eu teve uma vez... quando eu ainda era casado com a mãe dos meus filhos, a gente foi emendar um feriado. Eu tinha Bebê Store, a gente foi emendar um feriado no Chile. Era uma quinta-feira, a gente foi na quarta para ficar quinta, sexta, sábado, domingo. Eu não tirava férias, só trabalhava. Aí nós chegamos na quarta à noite, passamos quinta almoço, quinta à noite jantar, sexta-feira eu acordei e falei, o que nós estamos fazendo aqui ainda? Tem muito mais restaurante bom em São Paulo do que aqui, vamos embora, tem 1 milhão de coisas para fazer em São Paulo. E eu fui embora, eu não consegui ficar no Chile 3 dias. E esse era o nível de ansiedade que o Léo anterior vivia. Isso era em todas as áreas da minha vida. Então, a mãe deles falava bastante, você nunca está com seus filhos. A hora que você está com eles, você está de corpo presente, um olhar perdido na sua mente, você nunca está aqui. E era verdade, eu nunca estava. Então, hoje, é sempre uma evolução também, né? Não é que eu sou o pai. Não, mas bem melhor do que eu já fui, né? Eu sempre tento estar presente, estar com eles o máximo possível, realmente ter esse tempo de qualidade. Minha vida continua muito corrida, mas eu passei a estar fazendo só o que eu estou fazendo na hora que eu estou fazendo. Outra coisa que eu descobri também na neurociência é que o nosso cérebro não é multitask. Todo mundo adora falar sobre multitask. Nossa, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Mas não é. A gente inicia, para, inicia, para, inicia, para. Então tem uma pesquisa de Harvard que eles mostram o seguinte, se você tiver 10 atividades de 10 minutos para fazer, cada uma você fizer, terminou, 10 minutos, 10 minutos. Se você fizer as 10, você vai demorar 100 minutos.
Tá. Se você pegar essas mesmas 10 atividades, fizer 2 minutos aqui, 1 minuto aqui, 3 minutos aqui, 4 minutos aqui, 1 minuto aqui, ficar indo e vindo, você pode levar mais de 10 vezes mais e não terminar elas, porque te gera frustração, gera cortisol, gera medo, gera tudo isso. Então, quando a gente aprende a focar no que a gente está fazendo, pega aquela atividade e termina. Depois você pega outra e termina. Não fica tentando fazer 1 milhão de coisas, porque você não está sendo produtivo fazendo isso. Então, a hora que você começa a fazer uma coisa por vez, você começa a ter mais produtividade, a ter mais performance, a ter mais satisfação no que você está fazendo. E isso muda tudo. Obrigada. Obrigada por essa conversa super interessante, super profunda e transformadora. Eu saio mais transformada ainda. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória, por ter transformado um momento da sua vida desafiador num momento que hoje impacta tantas pessoas. Eu acho que isso é tão bacana quando a gente vê uma voz que viveu algo e viveu na pele a diferença e espalha isso para outras pessoas. Então, parabéns. Obrigada. Bia, eu que te agradeço e eu quero te dar esse livro aqui. Opa. Eu já fiz aí 1000 episódios da Calma da Mente, né, dentro do Spotify. Tá em Meditação Estoica. Dentro do YouTube é Léo Simão Estoico. O meu Instagram é Léo Simão Estoico. E eu selecionei os 365 melhores para você poder assistir um por dia. Eu falo que ele parece um livro, mas ele é uma série da Netflix com 365 episódios. Então, todos os dias tem um QR Code. Tá. Então, você bate o QR Code e vai para aquele parte do livro, para aquele episódio. Então, por exemplo, ó, dia 219. Se não puder compartilhar, não tem valor algum. Nada me agradará, não importa o quão excelente ou benéfico, se eu dever manter tal conhecimento exclusivo para mim. E se a sabedoria me for dada sobre a condição expressa de que ela deve ser mantida escondida e não pronunciada, eu deveria recusá-la. Nenhuma coisa boa é agradável de possuir sem amigos para compartilhá-la. Nossa, Léo, exatamente aqui. Eu acho que é a sua história E foi numa casa, juro que eu abri aqui. Eu achei tantas coincidências, enfim, que a gente falou. Começa a entender que não existem nenhumas coincidências. E você cumpriu assim com excelência isso. Obrigada por compartilhar esse conhecimento que você encontrou, que você descobriu dentro de você e que você fortaleceu, né, com conhecimentos externos com todos nós. Obrigada. Eu vou, e ainda eu vi que super dá para as mães fazerem, né? Então depois a gente vai deixar na descrição o link para o Spotify. E obrigada por terem acompanhado a gente até aqui. Eu acho que todo mundo sai transformado e com uma sementinha para querer fazer diferente nas nossas vidas e nas vidas dos nossos filhos. Muito obrigada, até a próxima. Se você ainda não trouxe os treinamentos da Calma da Mente para sua empresa, fica o convite. Entre em contato pelo e-mail leosimão@meditação estoica ou pelo meu Instagram, Léo Simão Estoico, que eu e minha equipe teremos enorme prazer em agendar uma reunião, te explicar como funciona, para que você também venha a participar desse movimento de pessoas mais saudáveis mentalmente, maior performance e uma vida mais significativa.